Vamos então à segunda parte deste capítulo. Nós terminamos aqui na primeira parte, quando ele diz, o Gotuso está contando a história dele, e ele começa a falar aqui sobre a Marília, né, a esposa dele. Marília, porém, prometeu-me fidelidade constante até o fim, selando o juramento com amargurosas e inesquecíveis lágrimas. Aproximava-me dos 50 anos, enquanto a querida esposa não ultrapassava os 36. Doía-me na alma deixá-la quase só no mundo, sem o braço do companheiro. Todavia, confiando nas promessas religiosas, acreditei que pudesse velar por ela e pelos filhos da região celestial. A realidade, porém, foi muito diversa, e depois das lutas purgatoriais, voltando ansioso a casa, não encontrei rastro dos entes amados que aí deixara. Enquanto perseverava em doloroso sonambulismo, buscando socorro na religião, nunca pude voltar ao campo da família, porquanto, antes do tentame, fui arrebatado em violento e escuro torvelinho que me situou em terrível paisagem de trevas e sofrimentos indescritíveis. No primeiro instante de libertação, todavia, fui surdo a toda espécie de ponderação, rompi todos os obstáculos e, sequioso de afeto, encontrei-os enfim. A situação, no entanto, desconcertou-me. Primo Carlos, que sempre me invejara a abastança, insinuara-se em casa a título de proteger-me os interesses, e desposou-me a companheira, perturbou o futuro de meus filhos e dissipou-me os bens, entregando-se em seguida a criminosas aventuras comerciais. Quase voltei ao primitivo estado de desequilíbrio mental, ajuizando os acontecimentos imprevistos. Após prantear a posição dos meus rapazes, convertidos em agenciadores de maus negócios, encontrei Marília justamente no dia imediato ao nascimento do segundo filhinho do casal. Ajoelhei-me em soluços ao pé do leito humilde em que repousava e perguntei-lhe pelo patrimônio de paz que ao partir lhe depositara confiante nas mãos. A infeliz, fundamente desfigurada, não me identificou a presença, nem me ouviu a voz, mas lembrou-se intensamente de mim. Contemplou o pequenino que dormia calmo e caiu em pranto convulsivo, provocando a presença de Carlos, declarando-se angustiada, nervosa. Quando vi chegar o invasor, irracível e detestado, recuei, tomado de infinito horror. Não tive forças. Era isso o que me aguardava após tamanha luta? Deveria conformar-me e abençoar os que me feriam? O quadro era excessivamente negro para mim. Em prejuízo de meu espírito, desfrutar uma existência regular com todos os desejos atendidos. Ali ele já estava entendendo que em prejuízo ao espírito, ele desfrutara uma vida onde todos os desejos foram atendidos.
Então ele não precisou pensar, ele não precisou se melhorar, ele acreditou piamente que, como ele não fez mal a ninguém, ele iria estar junto aos anjos quando ele morresse, né? Então, o fato dele não ter sofrido nenhuma dor, dele não ter tido que lutar por nada enquanto estava encarnado, fez com que ele não crescesse, não melhorasse. Por isso que ele diz, quando ele diz aqui, em prejuízo de meu espírito, desfrutar uma existência regular com todos os desejos atendidos. Não me iniciara no mistério da tolerância, da paciência, da dor. Ele não precisou aprender a ter tolerância, não precisou aprender a ter paciência, porque ele não teve a dor. E por esse motivo, meus sofrimentos assumiram assustadoras proporções. Como ele não passou por isso, não aprendeu a ter tolerância, os sentimentos dele ali chocados, né, após a morte, com as mudanças que houveram com a família, com a vida, com tudo que aconteceu, ele não aguentou. Ele espanou com a dor que ele passou a sentir após o desencarne. Gotuso enxugou as lágrimas que lhe correram abundantemente dos olhos, e em vista da impressão forte que o seu pranto me causava, terminou. Quase 10 anos são decorridos, e minha mágoa continua tão viva quanto na primeira hora. Ele ainda continua com a mesma mágoa, com a mesma dor, com o mesmo sentimento após 10 anos de que tudo isto aconteceu. Ele ainda está ali sentindo a mágoa, sentindo a dor de ver a ex-esposa casada, os filhos indo por um caminho que não é o que ele queria, né? Então ele ainda está sofrendo por isso. Deixando-o entregue ao desabafo, alguns minutos pesados rolaram entre nós. Gotuso, escute-me, disse-lhe por fim, não guarde semelhantes algemas de sombra no coração. Em seguida, descrevi-lhe sumariamente meu caso pessoal. Ouviu-me atento, confortado. Finalizando, considerei. Por que razão condenar a companheira de luta? E se fôssemos nós os viúvos? Quem poderia afiançar que não teríamos sido pais novamente? Não se prenda por mais tempo. O velho egoísmo humano é criador de cárceres tenebrosos. Percebeu-me a sinceridade e calou-se humilde. E porque o ambiente se fazia menos agradável, em face da exposição dos íntimos aborrecimentos dele, perguntei para modificar-lhe o impulso mental. Circunscreve-se o trabalho, a assistência aos enfermos no setor de tarefas que lhe são atribuídas? Tenho outros campos de atividade, informou, fitando-me algo modificado na expressão fisionômica, interrogou. Já cooperou em tarefas reencarnacionistas? Recordei a experiência que acompanhara de perto em outra ocasião e narrei o que sabia. Vamos lembrar a reencarnação de Sigismundo, né? Capítulo 13 do livro Missionários da Luz. Fixou em mim olhar significativo e tornou. Sim, você conhece um caso de reencarnação de natureza superior, um caso em que o interessado se fizera credor da gentileza de vários amigos que o auxiliaram desveladamente. Porque ele contou o caso do Sigismundo, ali com Herculano, né, com Alexandre, perdão, todo mundo ali ajudando no reencarne, e o Sigismundo, um espírito mais elevado, né, um espírito
que participou ali do roteiro para o seu reencarne. Uma outra configuração, né, de reencarne. Então, é o que ele está colocando aqui. Perdão. Sim, você conhece um caso de reencarnação de natureza superior. Perdão. Um caso em que o interessado se fizera credor da gentileza de vários amigos que o auxiliaram desveladamente. Aqui, todavia, acompanhamos situações dolorosas por meio de incidentes desagradabilíssimos para a sensibilidade. São trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior, mais difíceis e complexos. Não calcula o que sejam. A verdadeira mobilização de inúmeros benfeitores sábios e piedosos dos planos mais altos, que nos traçam as necessárias diretrizes. Por vezes sugerem Por vezes surgem problemas torturantes no esforço de aproximação e ligação dos interessados ao ambiente em que são recebidos, de tal modo deploráveis que muitos Por vezes surgem problemas torturantes no esforço de aproximação e ligação dos interessados ao ambiente em que são recebidos, de tal modo deploráveis que muito angustiosas para nós se fazem as situações. Sendo imprescindível o concurso de elevado número de obreiros. Então ele está falando ali da dificuldade do reencarne compulsório de irmãos que estão em estado deploráveis, em situações extremamente difíceis, em regiões também muito difíceis, né? Então que eles precisam de muitos trabalhadores e precisam de muita ajuda. Segue-se a reencarnação expiatória de inenarráveis padecimentos pelas vibrações contundentes do ódio e das humilhações punitivas. Na esfera venturosa em que você habita, há institutos para considerar as sugestões da escolha pessoal. O livre-arbítrio, garantidor de créditos naturais, pode solicitar modificações e apresentar exigências justas, mas aqui as condições são diferentes. Almas grosseiras, endividadas, não podem ser atendidas em suas preferências acerca do próprio futuro, em virtude da ignorância deliberada em que se comprazem indefinidamente e, de acordo com aqueles que as tutelam da região superior, são compelidas a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades competentes para os seus casos individuais. Então não tem o direito de interferir, né? Não tem acesso ao livre-arbítrio porque já se prejudicaram de maneira crucial usando o livre-arbítrio. Então são os amores, né? Aquelas pessoas que os amam das esferas superiores, que planejam o roteiro, que fazem ali como é que vai ser aquele reencarne compulsório, em regiões e com pessoas com que lhes são desafetos
ou das quais elas têm medo, ou com as quais elas têm um ódio muito grande. Então são situações difíceis e necessárias para os devidos perdões, né? Para os acertos, para o ressarcimento dos erros, né? Por nossa vez, somos executores das providências respectivas e constitui-nos obrigação vencer os mais extensos e escuros obstáculos. Nesses quadros de dor, vemos pais e mães que instintivamente repelem a influenciação dos filhinhos antes do berço, dando pasto a discórdias sem nome, a antagonismos aparentemente injustificáveis, a moléstias indefiníveis, a abortos criminosos. Enquanto isso ocorre, os adversários que reencarnam em obediência ao trabalho redentor, programado pelos mentores abnegados dessas personagens de dramas sombrios, com longa representação no cenário da existência humana, penetram o campo psíquico dos ex-inimigos e futuros progenitores, impondo-lhes sacrifícios intensos e quase insuportáveis. Então, ele está falando ali da dificuldade de espíritos grosseiros de se acertarem com os futuros pais, né? Dos quais normalmente eles são obsessores e são ou foram obsediados por eles. É uma situação extremamente difícil, esses reencarnes de espíritos ignorantes do bem, né? E grosseiros em termos de vibração, em termos de energia. É um trabalho muito difícil mesmo. Interrompeu as considerações, fez curta pausa para acrescentar em seguida: repare que a diversidade entre as suas informações e as minhas é efetivamente considerável. Os espíritos que se esforçam nas aquisições da luz divina por meio do serviço persistente na própria iluminação conquistam o intercâmbio direto com instrutores mais sábios, aprimoram-se, consequentemente, e, pelos atos meritórios a que se consagram, podem escolher seus elementos de vida nova na crosta terrestre. Podem escolher seus elementos de vida nova na crosta terrestre, como o trabalhador digno que, pelos créditos morais conquistados, pode exigir as próprias ferramentas destinadas ao seu trabalho. Os servos do ódio e do desequilíbrio, da intemperança e das paixões, contudo, que se preparem para as exigências da vida. Então, os servos do desequilíbrio e das paixões desenfreadas, que se preparem para as exigências da vida, para o sofrimento, para a dor, para passarem por tudo isso, para se modificarem, para aprenderem. Se não aprende pelo amor, infelizmente, terá que aprender pela dor. Então, o que ele diz, vou repetir aqui: os servos do ódio e do desequilíbrio, da intemperança e das paixões, contudo que se preparem para as exigências da vida. Aos primeiros, a reencarnação será a verdadeira bênção em aprendizado, né? Aqueles que estão mais elevados, mais iluminados, né? A reencarnação será de verdadeira bênção em aprendizado feliz. Todavia, aos segundos, né, aqueles que estão presos, né, nos desequilíbrios, no ódio, constituirá necessária e legítima imposição do destino criado por eles mesmos,
com o menosprezo a que votaram as dádivas de nosso Pai no espaço e no tempo. Então, cada um com as suas obras, né? Cada um com o seu merecimento, né? Então, aquela colocação de afins atraem afins, cada um receberá conforme o seu merecimento. E nós somos herdeiros de nós mesmos. Hoje, aqui e agora, nós estamos formando o nosso futuro, porque eu serei herdeira de mim mesma e eu estarei recebendo no futuro aquilo que eu estou realizando agora. Eu vou receber o perispírito que eu estou montando, cuidando agora. Vou receber as energias, né, e a materialização daquilo que eu estou plasmando com a minha mente, formando agora. Estou fazendo agora, daqui a pouco estarei recebendo essas energias e convivendo com aquilo que eu estou plasmando agora. Nós temos que entender isso, né? E vivenciarmos o agora com este conhecimento, com essa responsabilidade. Por isso o vigiar e orar de Jesus. Nós temos que vigiar muito a nossa mente, vigiar o nosso pensamento, vigiar os nossos sentimentos, porque com aquilo que nós estamos pensando agora, iremos conviver dali a um segundo. Por isso a importância do vigiar e orar. Escutando-lhe as observações, sob inexcedível impressão de alegria e encantamento, não pude sopitar a conclusão que me saiu otimista e espontânea da boca. Gotuso, mas é você, experiente desse modo, quanto aos problemas do resgate espiritual, quem guarda a mágoa do lar que se foi? Quer dizer, com tudo isso que você está vivenciando, com tudo que você está vendo nessas encarnações, com tudo que você está trabalhando, como é que você pode guardar lá mágoa do lar que se foi? Como pode encarcerar-se no desalento a deter tamanha possibilidade de libertação? O companheiro fixou em mim os olhos inteligentes e lúcidos, como a dizer em silêncio que sabia de tudo isso. Esforçou-se por parecer jovial e respondeu: não se preocupe. Em vista das extremas dificuldades para dominar-me, estudo atualmente a probabilidade de reincorporação no ambiente doméstico, enfrentando a situação difícil com a devida bênção do esquecimento provisório na carne, a fim de reconstruir o amor em bases mais sólidas, junto daqueles que não tenho compreendido tanto quanto deveria. Então ele já está vendo a possibilidade de reencarnar para, com a misericórdia de Deus, com o esquecimento, ele poder aprimorar a capacidade de amar, de perdoar, né? Nesse instante, certa enfermeira assomou à porta de entrada, pedindo licença para interromper-nos, e notificou que a turma de sentinelas em tratamento mental esperava no salão contíguo. Esclareceu Gotuso que seguiria imediatamente. Novamente a sós, explicou-me sorrindo. Na esfera carnal, na qualidade de médicos, nossas obrigações resumiam-se ao exame detido das enfermidades com indicação clínica ou intervenção cirúrgica e ao fornecimento de diagnósticos técnicos, que outros colegas confirmavam quase sempre por espírito de solidariedade dentro da classe. Mas aqui a paisagem modifica-se. Cabe-me usar a língua como estilete criador de vida nova. Tem que usar a língua, a palavra como ela é, uma
arma. Uma arma que pode ser curadora, que pode ser de ajuda, como pode ferir, pode machucar. Por isso ele diz: cabe-me usar a língua como estilete criador de vida nova. A casa está repleta de cooperadores que trabalham, servindo-lhe ao programa de socorro e se submetem aos nossos cuidados de orientação médica simultaneamente. Então ali ele trabalha como médico daqueles que são trabalhadores ali ou daqueles que estão se desenvolvendo ali, mas exercendo uma nova medicina, uma medicina de alma, uma medicina de acalanto, de ajudar a crescer, a se modificar, a se melhorar. Não basta, porém, que eu lhes diga o que sofrem, como fazia antigamente. Devo funcionar acima de tudo como professor de higiene mental, auxiliando-os na germinação e desenvolvimento de ideias reformadoras e construtivas que lhes elevem o padrão de vida íntima. Então não adianta dizer o que eles têm que ajudá-los a se elevarem, a se modificarem, a mudar o padrão vibratório. É diferente o trabalho de médico ali no plano espiritual, mesmo ali num plano mais grosseiro, né, mais junto da matéria. Distribuímos recursos magnéticos de restauração com todos os necessitados, reanimando-lhes a organização geral com os elementos de cura ao nosso alcance, não sem ensinar, entretanto, a cada enfermo algo de novo que lhes reajuste a alma. Então tem que ensinar a eles, ajudá-los a mudar a vibração, a alimentar a alma, fazer a higiene mental dessas pessoas que estão sob os cuidados dele. No outro tempo, tínhamos o campo de ação na célula física. Presentemente, todavia, essa zona de atuação é a célula mental. Temos que ajudá-los a mudar a frequência mental, mudar os pensamentos, mudar o ânimo, né? A se modificar mentalmente. Observando a disposição ativa do companheiro, meditei no tempo que despendera antes de participar nos serviços médicos da região superior a que fora conduzido, e perguntava a mim mesmo a razão pela qual fora Gotuso tão depressa utilizado ali, na esfera de socorro aos aflitos. Reparei, todavia, que o novo amigo não me recebia os pensamentos, nem mesmo de maneira parcial, demonstrando-se menos exercitado nas faculdades de penetração, e acompanhando-o ao recinto, onde o aguardava extensa clientela, notei que a assistência ali era ministrada a doentes em massa, dentro de vibrações mais grosseiras e lentas, exigindo a colaboração especializada de médicos desencarnados que, como acontecia a Gotuso, ainda conservavam regular sintonia com os interesses imediatos da crosta terrestre. Então o André ali se perguntou, nossa, ele demorou tanto para poder começar a trabalhar como médico, não, mas poder exercer um pouco o conhecimento ali no plano espiritual da medicina, que ele trazia da Terra. Mas aí ele observou que ali o Gotuso estava tratando em massa e estava tratando espíritos ainda muito presos à matéria, ainda densos, ainda numa forma grosseira. E o próprio Gotuso ainda não tinha capacidade de captar os pensamentos, então ele não captava os pensamentos do André, nem conseguia captar os pensamentos daquelas pessoas que estavam ali. Ou seja, ele estava trabalhando de uma forma muito parecida com o trabalho do médico na Terra,
com espíritos que se encontravam ali naquele posto de socorro, ainda numa forma muito parecida com a nossa aqui da Terra. Então o trabalho dele ali podia ser exercido porque ele estava ali mais ou menos na mesma esfera daqueles espíritos ainda com o perispírito denso, com o perispírito ainda de uma forma grosseira. Ele ajuda esses espíritos a se modificarem, a aprenderem um pouco dentro daquele pouco que ele também conseguiu já se modificar. Então ele vê ali ele podendo ser auxiliado dentro da capacidade dele, que ainda é uma capacidade, digamos assim, mais baixa, né? E o André Luiz, por estar no nosso lar, ele estava num nível superior, então a capacidade dele, ele ainda tinha muito que aprender, ele ainda, né, mesmo aqui ele ainda tem muito que aprender para que ele pudesse exercer um trabalho diferenciado lá no nosso lar, mas ele pode ajudar e ajudar ali onde ele está, porque ele se percebeu ali a superior, e o Gotuso também, a superioridade do André Luiz para com o Gotuso, né? O André Luiz já aprende, estuda ali no nosso lar, né, que é umbral 3, tem a capacidade de se comunicar pelo pensamento, já tem condições de volitar, tem condições de ajudar, ele vai poder vir para a Terra, ajudar aqueles, junto com Jerônimo que ele vai ajudar, levar ali para a casa transitória, depois dali acompanhá-los para um outro lugar. E o Gotuso não tem condições de sair ali da casa transitória nem nas horas de folga. Ele vem para a Terra para poder respirar puro nas regiões que são regiões consideradas imaculadas na Terra, né? Então e a gente percebe que ele já está entendendo toda essa dificuldade dele, que vai ser mais fácil para ele reencarnar para poder se aprimorar, para depois continuar o estudo dele no plano espiritual. Então ele percebeu ali que com toda aquela dificuldade do Gotuso de perdoar, de se modificar, isso mantinha ele preso ali naquela situação, naquela vibração da casa transitória. Ele não podia ir para cima, ele só podia vir para a Terra até para poder ter um pouco, para poder aprender um pouco mais e respirar ar puro. Então o que melhor para ele realmente seria, e será, né? Ele deve ter reencarnado para poder continuar estudando, aprendendo, principalmente aprender a melhorar, a aprender a perdoar, a ter mais tolerância, a ter mais empatia com os seres amados. Aprender a amar, né? Porque o que ele considerava amor, a gente sabe que não é amor, é posse, é qualquer outra coisa, mas não é amor. Vamos então continuar estudando e aprendendo com André Luiz no próximo capítulo.